Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Rai Couto. Hoje vídeo de reflexão sobre a minha libertação da vaidade. E eu convido você que é novo inscrito aqui no meu canal, a maratonar os meus vídeos. Vários vídeos de reflexões da palavra de Deus. Também tem vários vlogs, vídeos de rotina, vídeo de uma mulher recém-casada. Eu tenho 3 anos de casado, sou mãe de 2 bebês. Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Se sintam à vontade. Hoje eu quero trazer uma experiência que eu tive com Deus no ano de 2014. Antes de eu falar sobre a minha libertação, eu quero meditar com vocês em Romanos capítulo 12, versículo 1 até no versículo 2, que diz bem assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, essa palavra tem tudo a ver com aquilo que eu vivi no ano de 2014. Antes de eu entregar a minha vida para Deus, eu era uma pessoa extremamente vaidosa. Eu amava maquiagem. Eu era um tipo de pessoa que não podia ver maquiagem nas lojas, que já queria comprar. Eu era muito fanática nesses negócios de maquiagem, de bijuteria. Eu gostava demais. E também eu era uma pessoa que não gostava de roupas que cobriam o meu corpo. Eu sempre optava pelo short curto, pela saia curta, pelo vestido justo no corpo, pelas calças apertadas. Eu era esse tipo de pessoa na minha juventude, na minha adolescência, porque eu aceitei a Jesus com 16 anos. Então, vamos se considerar adolescente aqui. Quando eu ia visitar a igreja da minha mãe, eu lembro perfeitamente que há 10 anos atrás, eu tenho 10 anos de conversão, lembro perfeitamente que as mulheres, elas andavam com modéstia, com pudor, diante da presença de Deus. Não se via naquela época mulheres com roupa justa dentro da igreja, a regata, vestido colado no corpo. Você não via isso nas igrejas antigamente. Quando eu olhava aquelas mulheres, as servas do Senhor, com aquelas vestimentas que cobria todo o seu corpo, porque elas andavam bem trajadas, eram mulheres santas, mulheres que realmente eram usadas por Deus, né? Deus bradava na terra usando aquelas mulheres poderosamente. E quando eu olhava para aquelas mulheres, eu falava comigo mesmo: meu Deus, eu acho que eu nunca vou me converter, porque não tem como eu andar dessa forma, eu nunca vou andar dessa forma, porque eu era muito apegada ao mundanismo, ao engano desta vida. E ali, eu olhando para aquelas mulheres, para as vestimentas delas, eu achava impossível. Eu não me via vestida daquela forma. Eu achava aquelas roupas muito feias. E como Deus ele é perfeito, como Deus ele é maravilhoso na nossa vida, quando Deus tem um plano para cumprir na nossa vida, Ele joga a isca, nos pesca e nos transforma por completo. Porque quando a gente está diante da presença de Deus, tem que haver transformação. É impossível uma pessoa entrar na presença de Deus e não ser transformada, não ser liberta do teu pecado. Então, a partir do momento em que eu entrego a minha vida para Deus, a partir do momento em que eu aceito a Jesus Cristo na minha vida, Deus ele começa a transformar a minha vida. Deus começa a me lapidar, começa a moldar o vaso. Quando Deus, o oleiro, ele decide moldar o vaso, é necessário que o vaso ele queira se quebrar. Não adianta nada você estar diante da presença de Deus. Deus tem uma grande obra para cumprir na tua vida e você não querer se quebrar na mão do oleiro. Porque tem muitas pessoas que falam que Deus vai te quebrar. Errado, Deus não quebra ninguém. É necessário você se decidir. Deus deu livre arbítrio para cada um escolher o que quer para a sua vida. E eu escolhi
aceitar a Jesus. Eu escolhi ser transformada por Cristo. E naquela época o pastor chegou até a mim, chegou até a minha mãe, né? Porque a minha mãe ela ainda não tinha se batizado nas águas. Ele chegou até a mim e falou assim: Raiane, você vai se batizar, vai se preparar para se batizar nas águas, né? Se preparar para poder fazer a obra de Cristo. Eu falei assim: eu vou me preparar. Mas só que eu ainda estava com alguns carrapichos no corpo. Estava com um mês de conversão, estava aprendendo muitas coisas, era tudo novo na minha vida. Mas eu queria conhecer esse Deus, eu queria ser liberta, eu queria ser transformada. Eu comecei a me preparar para o batismo, só que eu ainda andava com short, com blusa, né, de alcinha. Só que eu aí já não usava maquiagem, eu só andava de short e blusinha, assim em casa. Mas para ir para a igreja eu colocava um vestido, mas também não tinha manga, porque naquela época não tinha muita condição financeira para estar comprando roupas para ir para a igreja. E de repente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar com as minhas vestes. E naquela época, como o pastor falou que era para me preparar para descer as águas batimais, eu comecei a jejuar muito. Eu comecei a buscar demais a presença de Deus. Eu vivia jejuando, eu jejuava todos os dias, de meia-noite até meio-dia. Às vezes eu estendia para 7 da noite. Eu virei um graveto até a data prevista do meu batismo. Eu me preparei demais para descer as águas batimais, porque eu estava buscando pelo batismo do Espírito Santo. Eu queria ter esse encontro com Deus, eu queria ser batizada com fogo. Eu buscando fervorosamente, buscando, Deus começou a descer com as visões, começou a descer com as revelações. Teve um determinado tempo em que eu fui para o culto. E quando eu volto deste culto, eu vou dormir e pela madrugada Deus me dá uma visão. E nessa visão, vejo um campo extenso, verdinho. Não tem esses campos de futebol? Mas era muito grande, muito extenso. Eu caminhava naquele campo. E de repente eu olho para o céu, eu vejo anjos descendo e arrebatando as pessoas para o céu. E eu olho para mim e eu falo bem assim, mas por que eu não subi ainda? De repente o anjo Gabriel desce e ele fica de frente para mim. E ele fala bem assim: Raiane, tem como você ir comigo desta maneira? Aí eu olho para mim e eu percebo que eu estava de calça e com a blusinha, a regata, sabe? E eu olhando assim para mim, e eu senti muita vergonha, eu me senti muito constrangida. E ali eu falava assim: mas meu Deus, eu não vou para o céu por causa disso. Aí o anjo ele me teletransporta pro meu quarto e ele abre o guarda-roupa. E quando ele abre o guarda-roupa, ele aponta para o meu guarda-roupa e ele fala: procura ver se tem alguma roupa que dá para você subir comigo para o céu. Comecei a procurar, desesperada, com medo de perder a salvação por causa daquilo. E eu botava a mão na cabeça e falava assim: não tem roupa para mim subir para o céu. E agora? Eu vou perder a minha salvação? De repente desce umas vestes do céu nas mãos do anjo Gabriel. E o anjo, ele me traz aquela veste, era uma veste de glória, era branco, alvo como a neve. Na manga daquela veste cobria todas as minhas mãos, não dava para ver o meu pescoço, cobria os meus pés. Aquela roupa não mostrava a minha vergonha, não mostrava o meu corpo. E de repente o meu corpo se transformou em glória e eu subi com aquele anjo para o céu. Gente, foi uma visão tremenda e eu nunca vou esquecer dessa visão. Essa visão tem 10 anos e foi essa visão que fez com que eu viesse ter força para se libertar da vaidade deste mundo. Então, quando eu acordo, quando eu desperto daquela visão tremenda, eu fiquei tão avivada, eu senti tanta presença de Deus, né? Eu senti tanta glória, eu senti tanta unção. E de repente eu olho para o meu guarda-roupa, eu pego todos os meus shorts, eu pego tudo, gente, tudo que não agradava a Deus e taco fogo. O que você fez, Raine, para se libertar da vaidade? O que eu fiz? Eu jejuei, eu orei, eu busquei e eu quis ser liberta. Você fala em Romanos 12, versículo 1, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a Bíblia fala que a gente tem que sacrificar o nosso
corpo. A gente é templo e habitação do Espírito Santo. Quando eu compreendi, quando Deus me deu aquela visão tremenda, me mostrando que eu ia ficar no arrebatamento por causa das minhas vestes, aquilo me deu mais vigor ainda para andar conforme a palavra do Senhor nos ordena andar. Nós somos o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito sente ciúme do nosso corpo. Deus, ele me libertou da vaidade. Eu lembro perfeitamente que eu era aquela jovem, gente, que não gostava muito de ficar no conjunto dos jovens, no conjunto dos adolescentes. Eu era uma pessoa que gostava de culto, de oração. Esses cultos são os que mais nos transformam diante da presença de Deus. São os que mais nos libertam do mundanismo. Lembro que eu fui essa jovem diante da presença de Deus. Todo sábado eu ia para a consagração, toda terça-feira eu ia para a oração. E era o culto que não ia ninguém. Você não via um jovem nesse culto. Na minha igreja, hoje em dia, você vai na consagração sábado, eu gosto muito de consagração, sou esse tipo de pessoa, tá, gente? Eu sou esse tipo de cristão que gosta de estar no meio do povo ancião, que gosta de orar, que gosta de se santificar. E se você for na minha igreja, no culto de sábado, às 9 da manhã até meio-dia, você vai ver só pessoas velhinhas, sabe? Pessoas idosas, idosos. Você não consegue ver um jovem em um culto de consagração. Você não consegue ver. Quando eu entrava no culto de consagração, às vezes eu me constrangia porque eu era a única jovem, né? Mas o Espírito Santo, ele falava comigo, eu quero você dessa forma aqui. E quanto mais eu buscava, mais Deus, ele me limpava por dentro e mais anseio em estar conforme Deus queria que eu estivesse, eu sentia mais prazer, mais gozo, mais felicidade, mais alegria da salvação eu sentia. Quando eu estava mais perto de pessoas que eram santas, pessoas que andavam com modéstia, com pudor, que andavam em santidade no seu corpo, andavam em santidade na sua alma, você via as mulheres transmitindo o poder, a glória de Deus. Gente, se vocês me vissem, se eu tivesse alguma foto minha do passado, vocês não iam nem acreditar que é essa Rayane aqui, porque eu mudei demais, gente. Eu mudei demais. Eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher. Deus me transformou. Deus mudou a minha vida, porque eu quis. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida que fala a respeito de um leproso. Esse leproso ouve falar de Jesus. Só que na antiguidade, naquela época, o leproso não podia tocar em ninguém. Ele tinha que sair da tua casa, ele tinha que abandonar a tua família e tinha que esperar a tua morte. Então era necessário ele sair daquele lugar e se isolar. Só que esse leproso foi um leproso muito ousado diante da presença de Deus. Ele corre aos pés de Jesus, aproveita a oportunidade que ele tinha ali naquele momento. Ele quebra o protocolo, não, Jesus, ele vai me curar. Eu não posso tocar nele, mas eu vou me lançar aos pés de Jesus. E aquele homem fala para Jesus, eu consigo imaginar leproso aos pés de Jesus, olhando para ele com um olhar, sabe, querendo receber a graça de Cristo, e ele olhando para Jesus aos pés de Cristo, falando, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, vendo aquela ousadia, aquela fé inabalável, aquele querer, sabe? Meu Deus, o meu filho quer ser liberto dessa lepra. Se ele quer ser liberto dessa lepra, eu quero. E Jesus, imediato, quando escuta aquela frase na boca daquele leproso, o que Jesus fala? Eu quero ser limpo. E quando o homem se levanta, ele olha para o seu corpo, não vê nenhuma lepra no teu corpo. Sabe por quê? Porque ele quis ser liberto. Essa é a diferença. Eu quis ser liberta da vaidade. Eu quis parar de andar conforme o mundo queria que eu andasse. Eu quis andar contramão ao mundo. Eu quis ser liberta da minha lepra. E Jesus me libertou. Se você quer ser liberta da vaidade, busque pela libertação, que Deus há de te libertar. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém.
gente tem que se apresentar para Cristo como sacrifício vivo. Jesus se sacrificou naquela cruz do Calvário, derramando tanto amor sobre nós. E por que? Porque nós também não podemos se sacrificar para Ele. Por que não podemos sacrificar o nosso corpo, o nosso tempo, diante da glória dEle? Confesso a vocês que eu nem ia trazer esse vídeo aqui. Foi muita dificuldade para eu gravar esse vídeo. Muita dificuldade mesmo. Toda vez que eu ia gravar o vídeo para vocês, alguma coisa acontecia para poder impedir de eu gravar. Mas hoje eu consegui resumir o máximo para o vídeo não ficar grande. Tá bom, gente? Eu nem queria falar sobre esse assunto, mas como algumas irmãs aqui no meu canal pediram para eu trazer esse conteúdo aqui, estou eu gravando para vocês. E você que gostou desse vídeo, eu convido você a clicar aí no like para estar me ajudando. Comentem, deixa a sua opinião, o que você achou sobre este assunto. É um assunto muito polêmico nos dias atuais que a gente está vivendo, porque hoje em dia, infelizmente, tudo pode. E quando uma pessoa é diferente, exala a diferença, ainda mais aqui em algo que é público, em algo que todo mundo vai ver, todo mundo vai escutar, e todo mundo também tem direito de opinar. Então não é fácil, não é fácil mesmo não. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, encerrar esse vídeo, porque já tá caindo a gotinha do céu aqui, ó. Tá com cara que vai cair água daqui a pouco. Então eu vou encerrar esse vídeo logo. Fiquem todos com Deus, sirva ao Senhor conforme Ele quer que você sirva. Não agrade o mundo. O mundo não tem nada para te oferecer, mas o que Deus tem para te oferecer é muito maior. Fica até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida.